Boa tarde a todos, bem-vindos à Feira do Livro. Em nome da Tinta da China, queria agradecer a vossa presença. Queria também agradecer ao Bruno Vieira Amaral, ao Paulo Porfírio por estarem aqui com a Catarina. Ainda há de chegar a Catarina Portas, está um bocadinho atrasada, mas ela depois junta-se a nós. Obrigada por terem vindo, por terem aceitado o nosso convite. Vamos fazer o lançamento do livro Coisas de Loucos, que é o segundo livro que a Catarina Gomes faz connosco. O primeiro foi o Furriel Não é Nome de Pai. E pronto, nós quando a Catarina chega com o livro já sabemos que vai ser um livro cheio de ótimas histórias e bem contadas, e foi isso que aconteceu. Queria agradecer-lhe a ela também por confiar em nós, e vou passar a primeira palavra ao Bruno Vieira Amaral, que nos falará um bocadinho deste livro. Obrigada. Tá? Ok, agora sim. Muito boa tarde, obrigado pela vossa presença neste dia de calor. Queria agradecer em primeiro lugar à Catarina pelo convite e por ter escrito este livro. Esta série começou por ser uma série de reportagens. Eu quando, não sei se foi a primeira reportagem que saiu, mas creio que foi uma das primeiras, foi no Público, sobre o Noé. Uma das vantagens das redes sociais é que nós podemos pesquisar os nomes de pessoas cujo trabalho admiramos e mandar de forma um pouco atrevida algumas mensagens de agradecimento e reconhecimento, e foi isso que eu fiz. Eu não conhecia a Catarina, já conhecia alguns dos trabalhos e então enviei-lhe uma mensagem a agradecer aquela série de reportagens, aquelas reportagens que estavam a ser publicadas, muito humanas, histórias com muito trabalho de investigação, mas contadas de uma forma muito, diria, comovente também, rigorosas e comoventes. E adivinhei, acho que como muitos dos leitores, que estas reportagens chegariam ao livro. Eu tenho a mania de escrever, quando me convidam para apresentar um livro, tenho a mania de escrever para não perder as ideias, porque se ficarmos só pela conversa, há coisas que eu gostaria de dizer sobre o livro, depois não digo, e assim tomo alguns apontamentos. Portanto, eu vou ler um texto, não é muito longo, acho que é importante depois também falarmos até um pouco sobre o livro. São algumas ideias suscitadas pela leitura do livro. No princípio deste livro estão os objetos, no princípio e no fim. Apesar de inventariados com minúcia, pouco ou nada dizem. Estão em silêncio, têm de ser interrogados. São peças de um puzzle incompleto. Sabemos que por detrás de cada um deles haverá uma pessoa e uma história. Pessoas incompletas, fraturadas, histórias incompletas, fragmentadas. E o nosso desejo, que é também o nosso receio, é de que no final estas histórias e estas pessoas se tornem demasiado tangíveis, despojadas de mistério. Queremos saber mais, queremos saber tudo, e temos a consciência trágica de que não se pode saber tudo, e às vezes nem sequer o mais importante sobre alguém. Queremos aproximar-nos sabendo que é a distância que, por vezes, nos permite ver com nitidez. Queremos, num desejo confuso e contraditório, a revelação e o mistério. Quem foram aquelas pessoas? O que lhes aconteceu? Em que momento preciso se instalou entre elas e o mundo uma barreira intransponível, um abismo inultrapassável? Não falo dos muros. Os muros e as vedações que protegiam o mundo dos loucos ou punham os loucos a salvo de um mundo que não os podia albergar são menos impressionantes que os abismos no interior de cada uma destas pessoas. Aqueles eram obra humana, mensurável, verificável, e os abismos eram, e serão para sempre, percebemos, ao chegar ao fim do livro, inescrutáveis. A sua profundidade é insondável. Só podemos ter uma ideia dessa profundidade através da força com que estes náufragos de si mesmos se agarravam às tábuas da vida que tinham tido. A força titânica, inconsciente, de alguém que no fundo de si pressente que uma conta no banco, um valor que lhe é devido, um objeto,
coisas que o tempo e a deterioração tornaram a cada dia mais distantes, eram, ainda assim, tudo o que tinham dessa outra vida normal. Perdidas todas as referências, dissolvidos todos os contactos com o exterior, destruídos todos os vestígios e possibilidades de retomar o trilho de uma vida desfeita, sobrevinham o mutismo, o silêncio, a rendição, ou, pelo contrário, uma outra ilusão fantástica, assombrosa, a de uma vida imaginária, de desejos ampliados pela lupa da solidão e da fratura. Ilusões de grandeza, como se dissessem: se não sou nada, se não sou ninguém, então posso ser tudo. Vêm então os factos, itinerários, acontecimentos, datas, relatórios, notas, apontamentos, desenhos, descrições exaustivas, registros pessoais e impessoais, a temperatura axilar, os hábitos alimentares e higiênicos, e as memórias de quem ainda os conheceu. A criança levada numa longínqua e nublosa manhã da infância a conhecer o tio doentinho, o tio louco sem empréstimo para as coisas do mundo, o tio arrumado num manicômio com um brinquedo partido e inútil nas prateleiras tortas de um quarto esquecido. Reunida toda a informação, contada a história, o objeto, ou sujeito, desta reconstituição amorosa e paciente, permanece esquivo e irredutível. Recuperadas pela memória, pela investigação e não poucas vezes pela imaginação, porque há falta de respostas perante uma lacuna ou um beco sem saída, é natural que a imaginação especule e proponha cenários. Estas figuras continuam tão distantes de nós, separados delas pelo rio do tempo, como estavam distantes dos seus contemporâneos, das suas famílias e dos seus amigos, separados pelos muros de um manicômio e pelas águas, ora tumultuosas, ora plácidas, da sua condição mental. Vemo-las deste lado do tempo como a família as via do outro lado da sanidade, passageiros numa barca que se afasta sem sair do mesmo lugar, a quem acenamos sem que nos respondam, e quando nos respondem não podemos ter a certeza de que o aceno nos esteja dirigido. Homens e mulheres que tentamos a todo custo fixar no tempo, como antes de nós os médicos procuraram fixar no espectro da loucura. Vêm então as fotografias. Nada como uma fotografia para cristalizar o que é vago, para dar a ideia de que um homem e uma mulher podem ser fixados no tempo e resistir-lhe e perdurar, que de algum modo a sua existência e a sua essência podem ser captadas e que ao olharmos demoradamente para os rostos e os corpos nas imagens compreenderemos o que não pode ser compreendido de outra forma. Não são as nossas memórias parecidas com as fotografias, instantes revelados? Isto acontece porque as fotografias são as memórias, o tempo, em forma de objeto. Nas fotografias antigas as pessoas são todas parecidas, uma expressão idêntica em que a individualidade se vai perdendo, porque ao fim de muitos anos parecem-se todas com o lugar de onde vêm. São todas cidadãs do passado, na igualdade democrática da morte. E o que se quer nunca é essa nivelação, mas a prova da individualidade, um pormenor, uma letra, uma assinatura, um objeto que nos diga, que nos garanta, nunca houve, nem nunca haverá alguém assim. É curioso que o livro seja uma busca, um encontro com quem se perdeu de si, com quem se desencontrou. A autora resgata do esquecimento quem se esqueceu de quem era. Eu era o Tiago, diz um doente, citado por um psiquiatra, a alguém que o reconheceu. É impossível descobrir quem somos, o que são os outros, porque somos sempre outra coisa. Mas não é vão o empreendimento, a procura, o esforço. Na tentativa de aproximação, não são eles os outros, os loucos dos mortos, que se tornam mais reais. Somos nós que nos tornamos mais humanos. Quando estendemos a mão para chegar ao outro, é a nossa mão que tocamos. Para mim, o momento mais feliz do livro não é o de nenhuma revelação, de um encontro, de respostas. É um momento de silêncio e de recusa da comunicação, quando a autora, após várias tentativas, desiste de falar com as filhas de Jaime, um dos homens retratados no livro. É um momento feliz porque nos mostra os limites desta espécie de arqueologia humana e as suas virtudes. Mesmo que quem está do outro lado não nos abra a porta, não nos queira receber, fica a observar-nos do lado de lá, nós estendemos a mão e nesse movimento alguma da distância que nos separa dos outros foi vencida. Obrigado. Obrigado, Catarina.
está? Já está. Olá, eu sou a Catarina Portas, peço desculpas que é aqui um bocadinho atrasada, mas ainda há tempo. A Catarina Gomes pediu-me para vir aqui falar sobre este livro. Nós conhecemos depois dela ter começado a publicar estas reportagens, porque eu fui assistir a uma sessão que a Catarina fez, onde contou um bocadinho do seu trabalho, num fim de tarde chuvoso em Lisboa, já de noite, e ficámos depois numa esquina a conversar muito tempo. Eu fiquei, quando li a primeira das reportagens, ao domingo, no Público, a primeira, e depois a segunda, e depois a terceira, eu fiquei muito surpreendida, porque não há muito deste tipo de jornalismo em Portugal, e fiquei sobretudo fascinada, deslumbrada com o trabalho que a Catarina fez. Chamam-se grandes repórteres, em geral os jornalistas que vão para o outro lado do mundo, para o meio de uma guerra, de um desastre, e que nos contam coisas e conseguem e fazem e vão lá ao fim do mundo. Pois eu acho que a Catarina é uma grande repórter de um género bastante mais particular e bastante mais raro. É uma grande repórter das coisas minúsculas. E essas coisas minúsculas são coisas que às vezes nos dão a ver o que mais nada nos dá a ver. Eu sempre tive, uma das coisas que primeiro me fascinou no trabalho da Catarina foi o facto dela ir à procura de histórias a partir de objetos. Ela trabalhou na área da saúde durante muito tempo e foi assistindo ao desmantelar do Miguel Bombarda, do Hospital Miguel Bombarda. E descobriu um dia num sótão uma caixa, e essa caixa estava cheia de objetos que tinham pertencido a pessoas que tinham estado internadas no Miguel Bombarda. E são fotografias, e são ponteiros de relógio, e são um bilhete de identidade cozido, e são coisas às vezes minúsculas, e de repente ela vai atrás delas e descobre histórias que nos contam, que contam o mundo, que contam a essência humana, que contam os percalços da alma humana, a loucura, que é uma dos sítios onde ela também se pode esconder ou mostrar, não sei, e que os objetos nos podem contar histórias. Acho que já todos sabemos, nem que seja pela história mais famosa de todas, que é aquele francês que trinca um bolo, uma madalena, e escreve uma data de volumes da Procura do Tempo Perdido, do Proust. Bom, aí já vai para muito mais longe, estamos a falar sobretudo de ficção, mas aqui é uma outra história. E eu fui durante 20 anos jornalista e há 15 que sou merceeira. E especializei-me num género de mercearia que é uma coisa de produtos antigos, ou produtos que existem há muito tempo, que existem há várias gerações, enfim, clássicos portugueses, com mais ou menos manufactura, enfim, em várias áreas. No início, quando eu abri a loja, que já era de si um espaço antigo, havia uma coisa que era muito impressionante. E eu, uma altura, estive quase a pôr lá um sofá e uma câmara à frente. É que as pessoas estavam a voltar a ver objetos que não tinham visto durante muito tempo. Tinham aparecido os hipermercados, tinham aparecido uma série de coisas, e algumas já só se vendiam em pequenas drogarias e mercearias de província, ou eram feitas para exportação, ou tinham mercados particulares. E a verdade é que passavam-se coisas insólitas ali. Lembro uma vez um velhinho, uma senhora veio-me dizer: desculpe, eu preciso de uma cadeira para o meu pai, ele está-se a sentir um bocadinho, está muito comovido e estou aqui com medo por ele. E o que é que tinha acontecido a esse senhor velhinho? Ele tinha chegado ao pé da lavanda, da água de colónia lavanda, tinha cheirado a lavanda, e o cheiro da lavanda tinha-lhe lembrado o avô dele. E de repente desatou a contar histórias sobre o avô dele. E portanto isto é uma coisa que eu sempre tive muito presente em mim.
Aliás, sempre gostei muito de ir a antiquários ou de leilões, e toda a gente sabe nessa área que um objeto que tenha uma história, que saiba a quem pertenceu, que se saiba de onde veio, que se saiba quem foi que o fabricou, e quanto mais souber desse objeto, mais valor ele tem. Muitas vezes não tem a ver nem com o ouro, nem com os materiais preciosos, nem com o talhe especial e raro daquela peça, tem sobretudo a ver com as histórias. E estas histórias que a Catarina conta e que partem deste, para mim, acho que a mais fascinante e exemplar disto é, obviamente, a caixa dos ponteiros de relógio, que começa apenas com uma caixa de metal com uma série de dezenas de ponteiros de relógio. E a Catarina vai ter com um relojoeiro. E ele explica-lhe de que tipos de relógios e de que época. E de onde é que ele poderia ter aprendido, porque na realidade só se aprendeu na Casa Pia ou se aprendia com a família. E depois daqui vai por ali fora. E é o Noé. Às tantas ela descobre que se chama Noé. E no fim, nos agradecimentos, há uma coisa linda que é: e o meu filho, tu agradeces ao teu filho que te perguntava à hora de jantar: então mãe, hoje o que é que tu descobriste sobre o Noé? Resta saber que o Noé é uma pessoa que passou dezenas de anos enfiado num hospital, num manicômio, como se dizia então, que toda a gente esqueceu, que a sua família terá esquecido, como a maior parte destes doentes, de alguma forma eles ficaram remetidos longe, porque era assim que se fazia, e essas pessoas vamos aproximando delas e descobrindo-as, e de repente elas ficam tão próximas a contarem-nos a sua história, os seus desesperos, as suas ilusões, as suas... há também, claro, e depois acaba sempre por nos contar, obviamente, por contar a história de uma pessoa, é também contar a história do mundo em que ela viveu. E a história do nosso próprio mundo, não é? E portanto, daí vamos para todo o tipo da saúde, da história da saúde mental, em Portugal e no mundo, os eletrochoques que se aplicavam porque se queria o bem daquela pessoa, a lobotomia que se fez porque se queria o bem daquela pessoa, e tantas tentativas erradas, e até chegarem os benditos fármacos que hoje maldizemos, mas que na realidade, de facto, melhoraram tanto a vida de pessoas que tinham estes problemas tão complicados e tão difíceis de acolher no mundo normal. E pronto, e acho que o que vos queria dizer, eu tinha escrito imensas coisas sobre estas histórias todas, que vão desde a Leopoldina costureira ao Noé, um relojoeiro que é afinal epilético, que não é uma doença mental, mas já foi considerada uma doença mental, e podem imaginar que para um relojoeiro que precisa da precisão, ser epilético é toda uma tragédia, obviamente. O Simão Proença, que era um aspirante vitalício e que serve para contar também a história do Raul Proença. E eu, que adoro a obra do Raul Proença e sou provavelmente a fã número 1 dos seus guias verdes de Portugal, que a Gulbenkian felizmente continua a ter reeditados, conta a história do Raul Proença, que ele próprio foi submetido à lobotomia. O Manuel Avelar Rodrigues, que era um capitão de longo curso, que enlouquece a seguir a um desastre no mar, um quase naufrágio, um barco que ele consegue salvar, mas não se consegue salvar a si próprio. Ao Valentim de Barros, um bailarino que vai lá parar e que bordava incessantemente, que lá vai parar por ser esquizofrénico, mas certamente por ser homossexual também. O Clemente, cuja pesquisa começa num cartão de estudante da Faculdade de Ciências em 1921,
só existiam 4.000 pessoas na universidade nessa altura, e que acaba por passar quase toda a sua vida no Miguel Bombarda, e acaba no Mosteiro de Alcobaça, aliás. Ou o Ricardo, que veio para Marçano e se tornou logista em Alfama, e que de repente delirou ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Mundial acontecia, delirou e foi preso pela PIDE ao tentar avisar o Salazar dos males que o iam afligir, ou do mal que lhe iam fazer. E finalmente o Jaime, que é o artista e que serve para falar da arte bruta, e que ninguém saberia o seu nome se às tantas uma jovem interna em medicina, a Margarida Cordeiro, não tivesse ido lá parar um mês depois de ele ter morrido e tivesse descoberto 2 desenhos seus, e daí, de repente, a partir daí se fez toda uma história, e o Jaime é hoje conhecido em muitos museus pelo mundo fora. São histórias absolutamente fascinantes, a forma, sobretudo, como ela está contada, que é de uma delicadeza, de uma perspicácia, de uma, ao mesmo tempo, não é uma forma silenciosa, mas é uma forma que não é ruidosa e que nos deixa a nós próprios também ouvir, pensar, ir descobrindo, ir percebendo. É um livro absolutamente fascinante. Eu voltei a relê-lo nos últimos dias, a reler estas reportagens todas, e apetecia-me continuar a lê-las. Muito, muito obrigada, Catarina, e muitíssimos parabéns. Estou? Ok. Boa tarde, meu nome é Paulo Porfírio. Eu fiz a fotografia, algumas, ou a maior parte das fotografias do livro, ou seja, eu fui convidado pela Catarina há mais de um ano, há 1 ano e meio, para fazer as fotografias deste projeto que ela estava na altura já em pleno desenvolvimento. E por isso o que eu venho aqui, se calhar, partilhar convosco é, em primeiro lugar, a alegria que eu tive quando fui convidado para poder participar neste projeto, porque embora a Catarina não soubesse na altura, esta questão da memória e da preservação da memória e de como é que se faz para guardar as coisas é um dos temas que me interessa pessoalmente. E também venho aqui partilhar convosco as perplexidades que tive enquanto fotógrafo de perceber que função é que pode ter a fotografia num livro e numa investigação. E numa investigação deste género, em que já não há pessoas vivas, já não há pessoas para retratar, já não há o imediato, já não há notícia. E por isso eu diria que há 2 fases muito importantes aqui no nosso trabalho. A primeira fase foi de uma catalogação, ou seja, a fotografia como uma coisa que vai permitir guardar a memória destes objetos. Ou seja, neste momento os objetos podem se deteriorar ou desaparecer, que pelo menos já temos as imagens deles para podermos olhar e fazer o contraste com o que tu escreveste. Isso foi, assim, digamos, uma primeira fase, uma espécie de uma urgência. Nessas fotografias começámos a descobrir, ou comecei a partilhar com a Catarina, as alegrias de descobrir o envelhecimento das coisas, não é? Ou seja, que piada é que podem ter estas fotografias de arquivo? É ver como a tinta se apaga, é ver como, no caso da Leopoldina, o lápis ainda se mantém nas folhas onde ela foi escrevendo, nas certidões, na certidão de nascimento, que era o único papel que ela tinha para escrever. Ou seja, ver estas camadas de tempo, umas em cima das outras, foi uma coisa que foi muito bonita e que eu discuti bastante com a Catarina. Depois, a segunda fase do trabalho terá sido como é que estas fotografias podem sugerir atmosferas e ambientes que nos envolvam mais na história que a Catarina estava a contar. E pronto, então o trabalho fotográfico foi um bocado essa procura. As conclusões para mim são muito simples. Por um lado, a fotografia apresenta de forma muito concreta e pragmática aquilo que estamos a falar. Quando vá aos óculos da Leopoldina,
Nós temos ali aqueles óculos para ver. E ao não dar, eu acho que uma das coisas importantes aqui da fotografia, do trabalho fotográfico, é ao não dar espaço à imaginação destes objetos, permite-nos refletir mais sobre eles, permite-nos ver o que é que estes objetos permite-nos de certa maneira perceber de que até que ponto é que estes objetos são realmente banais e como a Catarina estava a dizer, de que maneira é que estes objetos também podem contar as histórias. Ou seja, é tornar concreto e tornar, não é palpável porque são fotografias, mas quase palpável, as pessoas que ali estavam. Que pessoas é que habitaram aqui? Porque de facto nós não temos as pessoas que são faladas neste filme, neste livro, peço desculpa. Nós temos os objetos. Então, acho, esta é a minha conclusão, era muito importante ter estas fotografias para fazerem esse contraponto e para nos permitirem, de facto, lançar-nos num imaginário que não fosse apenas a imagem de... Obviamente há algumas fotografias muito bonitas de 1960, não lembro o nome do José Fontes, há algumas imagens que nos remetem, de facto, para um tempo antigo. Mas neste caso acho que a opção foi muito clara, não ter imagens muito espaciais, mas sim os objetos fazerem-nos remeter para esses espaços, para essas pessoas, para esses locais. No fundo, o debate que nós fazíamos muitas vezes ao olhar para os objetos e para as fotografias, entre querer descobrir alguns pormenores que descobrimos ao olhar para as fotografias e fotografias rasgadas que se colavam, de termos descoberto alguns puzzles já nesta fase, era também a importância de vermos, de refletirmos sobre as pessoas que tinham vivido e habitado aqueles objetos. E no fundo eu acho que esse também, do ponto de vista da fotografia, é sempre um dos grandes desafios do fotógrafo. Como é que eu conto uma história, como é que eu permito que uma história viva através das imagens. Pronto, basicamente era e pronto, com conclusão, para dizer que acho que o livro, de certa maneira, as fotografias estão lá para fazer precisamente esse contraponto, esse olhar, essa concretização, ou seja, por um lado a questão científica de está aqui aquilo que eu estou a falar, por isso estão a ver, não estamos a falar de objetos, são objetos muito concretos, mas também de que maneira é que eles nos podem lançar à imaginação das histórias, de como é que eles foram tocados, de como é que eles foram mexidos, em que circunstâncias é que eles estavam, como é que eles os usaram, e depois isso fazer, obviamente, a mim o que me fez é transpor para os nossos objetos e os outros objetos, as outras coisas, que histórias é que estão escondidas nesses objetos todos. De resto, resta-me agradecer a oportunidade que me deste para fazer este projeto, que foi para mim muito importante e muito bonito. Obrigado. Só acrescentar uma coisa, não disse nada sobre fotografias, mas o trabalho fotográfico é absolutamente extraordinário. Só tenho pena que no livro, a preto e branco, há muitas das fotografias que são a cores não tenham a mesma força do que tinham no jornal. Tá? Ok. Olá, obrigada por terem vindo. E depois eu vou agradecer, enfim, detalhadamente a cada uma das gentis apresentadoras, mas tenho aqui umas coisinhas organizadas. Então, eu tinha idealizado este lançamento noutro sítio e noutras circunstâncias completamente diferentes. Eu tinha sonhado levar-vos a todos ao Panótico. O Panótico é um pavilhão que ainda existe dentro do recinto do Miguel Bombarda e que o Lobo Antunes descreveu como uma praça de touros. Aquilo é uma espécie de um pavilhão em redondo, uma espécie de um anel, onde eram colocados supostamente os doentes mais perigosos, que se observavam a todos e eram observáveis de todos os ângulos. E eu imaginei-nos a todos, imaginei-me a mim no centro e as pessoas que iam apresentar o livro, imaginei-vos a todos vocês sentados nos bancos de cimento à volta, onde se sentaram o Ricardo, o Jaime, qual foi o outro que lá esteve? O Ricardo, o Jaime e o Valentim. E imaginei-vos a todos junto às celas onde eles viveram, a 5, a 8 e a 10. Porque achei que essa seria uma... Ou seja, para além do livro, eu quis aproximar-vos destas histórias, mas pensei que ao apresentar o livro neste sítio seria... Para mim, tinha sido o sítio ideal. Eu temia que não... Enfim, a questão da autorização, então tinha um plano B, que seria, acho eu, igualmente significativo. Eu gostava de ter apresentado este livro na Unidade de Terapia Ocupacional do Júlio de Matos.
onde hoje há aulas de dança, de música, de pintura e de cerâmica, e onde no sítio onde há quadros pintados, pinturas na parede, onde os doentes hoje podem ter acesso a uma série de terapias, um dia se operaram doentes ao cérebro, ou seja, no mesmo sítio onde hoje funciona a unidade de terapia ocupacional, era o mesmo sítio onde se faziam as chamadas lobotomias, não é? Mais tarde conhecidas, ou mais vulgarmente conhecidas como lobotomias, e onde foi lobotomizado, onde terá sido lobotomizado o Valentim e o Simão, ou seja, era igualmente um sítio onde se reunia este passado e o presente. Um tempo onde se acreditava que a doença mental poderia ser curada com uma operação simples, aparentemente à época era considerada simples e inócua, e hoje o presente daquilo que se oferece aos doentes e que não passa por, obviamente, operações ao cérebro, passa por conversa, terapia e também psicofármacos. Eu achei que naquele sítio nós estaríamos bem, porque era um casamento entre o que eu tentei fazer neste livro, uma ponte entre o presente e o passado da saúde mental. Porque o que me interessa nos sítios, não sei se vale a pena interromper um bocado o avião, o que me interessa nos sítios é precisamente a arqueologia, ou seja, o que é que se passou antes de nós lá estarmos. E é engraçado olharmos para a fotografia que aqui está da Feira do Livro e pensarmos que esta Feira do Livro também já foi muito diferente, não é? É muito giro olhar para aquela fotografia e pensar que há 90 anos os senhores das bancas eram homens de gravata, e o que se vê ali na fotografia são homens, e os que liam na altura eram muito menos do que são hoje, por isso quando dizemos que hoje se lê pouco é interessante olhar para aquela fotografia e perceber que se lia muito menos, não é? Mas queria dizer que o que me interessa de facto de perceber o que é que se passou antes, nos sítios onde nós estamos, o que é que se passou antes disso. E eu queria que vocês lá estivessem comigo porque queria que vocês se sentissem mais próximos destas pessoas, além do livro que eu escrevi, em que eu pretendi de facto tornar o leitor próximo destas pessoas tanto quanto eu me senti. Nós não sabemos o que é que vai acontecer ao espaço de Bombarda, se vai ser terraplanado, se vai ser condomínio fechado, e eu sei que a cidade não pode ser toda musealizada, mas eu acho que há limites para o que derrubamos e para o que esquecemos. Mas eu pensei que foi, independentemente do que acontece àquele hospital, que cada dia que passa se vai tornando cada vez mais ruína, este livro é o meu contributo para que o que ali se passou não se apague completamente. Eu quis que isto fosse uma espécie de património imaterial, ou seja, quis que ficasse além das paredes, mesmo que elas um dia venham abaixo. E o que eu tentei foi imergir o leitor, tal como eu me senti imergida, às vezes com falta de ar, na vida destas pessoas. E eu recordo uma situação em que eu estava em casa e estava a chorar, e o meu marido chegou e disse: mas o que é que se passa? Eu assim: a Leopoldina enviou-vou. E eu enviou-vou com 19 anos, tu não estás a perceber a Leopoldina. Eu até chorava, e ele no início meu marido estava um pouco preocupado, mas depois percebeu que eu estava a chorar por algo que tinha acontecido há 111 anos, com uma senhora que eu não conhecia de lado nenhum. Eu, na verdade, conhecia, que passei a conhecer. Ou seja, estas pessoas começaram por ser minhas, começaram por ser privadas, depois passaram lá para casa. E quando eu digo, a certa altura, os agradecimentos que eu falei, isto anda comigo há 8 anos. E então os meus filhos, o João e o António, há muito tempo que eu ouvi falar do Noé, da Leopoldina, enfim, que já se fartaram, aliás, dele, e às vezes até me corrigiam: não, isso não é. E eu agradeço parte do incentivo disto, em que às vezes a pessoa se sente um pouco solitária, é a curiosidade. E os meus filhos foram curiosos, perguntavam: o que é que descobriste hoje? E isso é interessante e foi importante também. Quero agradecer ao João e ao António a sua curiosidade. E agora vou começar na senda de agradecimentos, porque este livro não existiria sem uma cadeia de pessoas que me abriram portas. E se calhar por ordem cronológica, começava por agradecer à doutora Isabel Paixão, que há 11 anos, em 2011, melhor dizendo, era a Presidente do Conselho Administrativo do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que é como quem diz Júlio de Matos, que mandava no Bombarda. E foi a doutora Isabel Paixão que me mandou para o sótão. Ou seja, ela disse-me assim: essa pessoa quer consultar os livros de admissão de doentes, eles ainda estão no sótão de Bombarda, se quiser tem que ir para lá. E assim foi. Eu ia acompanhada com um funcionário do hospital, ia de facto para consultar livros, mas foi lá que surgiu então a caixa misteriosa no chão, estava lá no chão, era uma caixa de cartão banal, tão banal como uma caixa daquelas de mudança das nossas casas, mas estava semi-aberta. Tenho que vos confessar que estava semi-aberta e que eu, antes de ir para oficialmente abrir, já tinha de alguma forma percebido que havia ali objetos, mas eu pedi para abrir e a doutora Isabel Paixão deixou-me abrir a caixa, porque compreendeu o meu interesse e o acalentou, mesmo que no início fosse intermitente, porque eu demorei muito, quando eu ia ver a caixa das minhas folgas, porque na altura eu trabalhava numa redação de um jornal e isto não era propriamente, eu dissesse: mas eu quero escrever um artigo sobre uns objetos de umas pessoas, e assim,
está bem, então damos 2 dias. E então eu fazia isto das minhas folgas. Portanto, este não era um trabalho que se compadecesse com o trabalho de redação. Depois queria agradecer à doutora Teresa Sustelo, que me deixou, portanto, que passou a ser depois, mais tarde, quando eu pude retomar esta pesquisa de forma mais continuada, a Presidente do Conselho de Administração, e que me deixou voltar à Caixa, que neste caso estava numa cave, e a doutora Teresa Sustelo deixou que a Caixa subisse à biblioteca onde eu a consultava. E quem fez a ponte em tudo isto que eu mandava lá nos meios era uma senhora que na altura eu tratava por doutora Dora Conceição. Era uma espécie de assessora que eu tinha medo que não me deixassem continuar a pesquisa. Eu era muitos salamaleques. Hoje em dia a doutora Dora Conceição é a Dorinha, tornou-se minha amiga porque percebeu também, ela emocionou-se com este meu trabalho e fez uma ponte de uma forma que eu acho que percebeu que eu ia tratar com respeito a estas pessoas, digo eu, e acho que o fiz, penso, pelo menos tentei. E, portanto, e também quero agradecer o facto de me terem deixado o Júlio de Matos de alguma forma às portas abertas para conhecer o presente da saúde mental, para poder fazer a ponte com o passado, porque estas histórias eu quis que andassem muito entre o passado e o presente. Porque quando eu me sentia a afastar destas coisas, eu ia lá à Caixa, ia lá sentir estes objetos, e há aqui a importância do toque. Eu muitas vezes quando andava já, eu dizia, mas quem é que vai querer saber disto? Ia lá tocar as coisas e era como se voltasse a sentir as pessoas, aquela fragilidade daqueles objetos, aqueles papéis a desfazerem-se. E depois, ao mesmo tempo, eu sentia-me próximo e longe, mas depois pensava que estas pessoas, se vocês pensarem, elas não são do século XVII, XVIII, XIX, são do século XX. E eu às vezes pasmava-me com o facto de eu ter habitado ao mesmo tempo que algumas delas, ou seja, nós habitamos ao mesmo tempo, fomos contemporâneos de algumas destas pessoas que tiveram vidas ali num recanto de Lisboa, não muito longe daqui, vidas tão absolutamente, parece de um tempo mais antigo do que realmente foi. Eu acho que isso é importante lembrar. Depois queria agradecer ao meu marido, peço desculpa, mas não é apenas por ser o meu marido. O meu marido é o meu primeiro leitor e o meu mais valioso editor. Tive sorte nesse aspecto. Porque se estas histórias podiam ser piores, ou melhor, se estas histórias podiam ser melhores, elas também podiam ser piores. O Gonçalo é a pessoa que eu entrego no final de cada história, ele pega, imprime, com o seu lapinhos, isola-se, e eu entrego às vezes algumas com algum entusiasmo, porque penso que até estão bem escritas, e ele devolve-me e diz, pá, tu dás mais. E eu assim, dou mais? Mas eu não, isto aqui é o máximo que eu consigo, eu não dou mais. E o Gonçalo leu todas estas histórias, e todas estas histórias são melhores por causa do Gonçalo. E tenho sorte, e portanto não digo mais nada porque é pouco, não gosto de manifestações públicas de afeto, acho que já foi clichê. O que eu vos posso dizer é que quando os papéis se invertem e eu tenho que editar a escrita do Gonçalo, às vezes vingo-me. Enfim, e que mais? Queria agradecer ao Paulo Porfírio, porque estas histórias ficaram diferentes depois de ele ter fotografado, porque se não fosse ele, eu não tinha reparado que os cartões de visita do Clemente têm uma forma circular de sujidade. Nós nunca saberemos o que é, mas de qualquer forma é uma marca de vida, e eu vi isso nas fotos do Paulo. E reparei na sujidade da capa do BI da Leopoldina de uma forma que eu não tinha reparado, e essa sujidade devolve-nos a vida dela, as bolandas, o facto de ela ter transportado aquilo quando vivia na rua. E eu não quis deixar de acrescentar no final deste livro uma série de fotografias de objetos sem história e que ficam para a vossa imaginação. E eu acho que as fotos do Paulo são muito importantes e acho que nos permitem imaginar, e vocês conseguem ver o verdete da lâmina de barbear, o mofo da bolsinha que encerrava o espelho. Portanto, estes textos e estas histórias mudaram depois de eu ter visto estes objetos pelos olhos do Paulo. E por fim, quero agradecer ao Bruno Vieira Amaral. Alguns dos que aqui estão já receberam ou as primeiras coisas ou hoje estarás comigo no paraíso. E eu sou uma espécie de relações públicas que o Bruno não conhecia, não é? Como são todos os leitores que gostam dos seus livros e passam a palavra. E por isso, quando o Bruno pôs um like no texto do Noé, e como nós todos sabemos, um like é um ato muito significativo. E um ato precedido de profunda reflexão. Mas não interessa, era o Bruno Vieira Amaral por um like. E eu fiquei muito, muito feliz. E, embora, enfim, pronto, é um like, mas a pessoa agarra só o que tem, não é? E depois o Bruno mandou uma mensagem. Eu pensei, o Bruno mandou uma mensagem que gostou da história do Noé, mas ficou até hoje a dúvida se ele só tinha gostado da história do Noé.
Mas a verdade é que, enfim, sendo um escritor e tendo aceitado vir, pensei, ele vai arranjar dar a volta ao texto e dizer que queria centrar-me na história do Noé, porque, enfim, assim podia evitar dizer que não tinha gostado de tudo o resto, mas gostou e fico muito, muito feliz. Isso enche-me muito de orgulho. Queria agradecer à Catarina Portas, e quem conhece o projeto da Vida Portuguesa sabe que não é apenas uma loja nem uma marca, é uma história de amor pelos objetos. E o que nos uniu foi o amor profundo aos objetos e às suas histórias, ao que está para lá do que tocamos e do que vemos, ao que podem revelar de nós individualmente e ao que podem revelar de nós enquanto povo. E eu ia contar aquela história que a Catarina me contou, que eu enterneci-me daquele senhor que, ao sentir um cheiro, sentiu o avô, e eu acho isso maravilhoso. Porque de facto as coisas não são apenas coisas, e o que tentei neste livro foi descortinar a importância dos objetos em pessoas que já não estão cá, mas estes objetos fizeram-me também olhar para lá para casa e pensar nos meus objetos, pensar naqueles que são significativos e em que momento é que eles se tornaram significativos, em que passaram de coisas a coisas especiais. E também pensei muito naqueles que vão ser lixo sem mim, para eu lhes dar esse significado. Por mais que eu conte aos meus filhos a história do ursinho que anda lá para casa, eles nunca vão contar, nunca vai ter o significado que tem para mim aquele ursinho. E para terminar, eu dizia-vos que eu passei muito tempo na biblioteca do Júlio de Matos, e à chegada, as pessoas, a senhora, já estão um bocado fartos de mim, não? Eu ia lá bastantes vezes, e diziam assim, então é a caixinha, é? E um bocado como aquelas pessoas que vão ao café, é o costume, assim, sim, era a caixinha, se faz favor. E no início, ela era a minha caixinha, só me interessava a mim. E eu gostava muito que com este livro ela se tenha tornado a nossa caixinha. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada a todos. Vamos ter de sair deste auditório porque a seguir há outro lançamento, mas a Catarina vai agora connosco ali ao pé do Espaço da Tinta da China, para a Praça Laranja, e para dar autógrafos, para falar com quem quiser falar com ela. E obrigada de novo por terem vindo. Obrigada a todos.